Estruturas geológicas e o relevo terrestre. De acordo com sua origem e formação geológica, o relevo continental apresenta três grandes estruturas ou províncias geológicas, sendo elas os escudos cristalinos ou crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos orogênicos modernos. Os escudos cristalinos ou crátons são as formações rochosas mais antigas da crosta, surgidas no pré-cambriano, entre 550 milhões e 4,5 bilhões de anos atrás. Por serem muito antigas e estarem localizadas em áreas de grande estabilidade tectônica, os escudos apresentam terrenos intensamente desgastados pelos processos erosivos e altitudes moderadas, abrigando depressões e planaltos relativamente baixos e maciços arredondados. As bacias sedimentares são grandes depressões do relevo, com superfícies relativamente planas, preenchidas por espessas camadas de sedimentos rochosos ou de origem orgânica. Estes últimos podem formar depósitos de carvão e petróleo. Essas bacias começaram a se formar nos últimos 540 milhões de anos pela intensa deposição de sedimentos de origem continental, marinha e glacial nas partes mais baixas do relevo, associada principalmente aos processos de subsidência do terreno, que é o movimento descendente, ou seja, de rebaixamento de blocos rochosos na crosta terrestre, que ocorre durante eventos tectônicos. Dobramentos modernos, ou cadeias orogênicas, são as grandes cadeias montanhosas formadas pela movimentação das placas tectônicas, como os Andes na América do Sul, o Himalaia na Ásia e os Alpes na Europa. Como essas montanhas começaram a ser soerguidas há apenas 65 milhões de anos, início do período terciário, tempo muito recente na história geológica do planeta, elas também são chamadas de dobramentos modernos ou dobramentos terciários, por estarem localizadas nas bordas de contato entre as placas. São terrenos de grande instabilidade tectônica, com intensas atividades vulcânicas e sísmicas, dobramentos e falhamentos. Podemos observar nessa figura do planisfério as estruturas geológicas do mundo. Então nós temos em cor de rosa os escudos. Então nós temos o escudo canadense, o escudo guiano, o escudo brasileiro, o escudo guineano, o escudo fino-escandinavo e o escudo de Angara. Nesse planisfério, que representa a altimetria, com a altitude em metros e a profundidade em metros, nós temos os picos mais altos do mundo, representado nele. Então nós temos no Brasil, por exemplo, o Pico da Neblina, com 2.994 metros de altitude. E na Cordilheira do Himalaia, o Pico Everest, com 8.848 metros de altitude. Formas do relevo continental: cadeias montanhosas, planícies, planaltos e depressões. As cadeias montanhosas constituem as maiores elevações do relevo terrestre. Podem se originar de movimentos tectônicos, dobramentos e falhamentos, ou de atividades vulcânicas. Suas vertentes, muito íngremes, sofrem intensos processos erosivos e geram grandes quantidades de sedimentos que vão para as áreas mais baixas do relevo situadas ao seu redor. As planícies são formas de relevo relativamente planas, de origem sedimentar, que recebem grande quantidade de materiais erodidos dos terrenos situados em maiores altitudes. Constituem áreas de deposição, nas quais os processos de sedimentação superam os de erosão. Em geral, as planícies são formadas pela deposição de sedimentos trazidos pelas águas dos rios, planícies fluviais, ou dos oceanos, planícies marítimas ou costeiras. As depressões
são formas de relevo rebaixadas em relação ao nível dos terrenos vizinhos, muito desgastadas pelos processos erosivos. Em geral, as depressões podem estar localizadas tanto abaixo do nível do mar, depressão absoluta, quanto acima do nível do mar, depressão relativa. Os planaltos são formas de relevo com altitudes variadas, geralmente delimitadas por escarpas íngremes, podendo apresentar diferentes formas, como serras, chapadas, morros ondulados, etc. Neles, os processos de degradação, erosão, superam os de agradação, sedimentação, ou seja, os planaltos fornecem grande quantidade de sedimentos para as áreas ao redor, como planícies e depressões. Aqui nós temos imagens da Cordilheira dos Andes, localizada na América do Sul, na parte oeste da América do Sul, e com altitude em média de 4.000 metros. Atividade: fazer o resumo de texto do livro das páginas 109 a 112. Enviar a atividade feita para o meu WhatsApp.